Olá, boa noite, vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Mais uma quinta-feira, mais uma live do nosso pensamento sistêmico, do nosso olhar sistêmico. E hoje eu vou falar do amor ferido e como curar esse amor. Quem já não passou por um amor ferido? Quem já não foi ferido? Ou quem já não feriu, não é? E como esses enlaces, ou esses desmanches de relacionamento aconteceram, né? O que aconteceu, o que gerou, né? Como um resultado dessa separação, né? Desse coração ferido, dessa alma ferida, né? Vamos esperar mais um pouquinho para que as pessoas possam ir entrando. Na realidade, esse momento é aquele momento quente, né? De trânsito, de tráfego, internauta. E vamos lá, vamos aguardar um pouquinho. Eu fiquei 2 semanas, uma semana inteira, né? Na segunda e na quinta e na segunda sem fazer live. Tive uns eventos familiares e tive que viajar. Então, fui cuidar um pouquinho também de mim e da minha família, né? Uma parte da minha família. E foi muito bom, foi muito gostoso estar com todo mundo, né? Vamos lá. E aí, eu quero lembrar também a vocês que no dia 13 de novembro nós teremos um workshop aberto para todas as pessoas, que é a cura dos relacionamentos. Por isso que eu resolvi fazer esse amor ferido, que é para já começar a dar uma pincelada naquilo que vocês podem buscar, né? E vão entrando, sejam todos bem-vindos. E no dia 13, então, eu estarei fazendo esse workshop aberto para qualquer pessoa, que será a cura dos relacionamentos, onde faremos dinâmicas com todas as pessoas que estiverem presentes, né? Nós vamos sortear uma constelação, vamos fazer dinâmica para todas as pessoas e vamos conversar a respeito das suas questões pessoais, porque é sempre importante ter essa troca, essa dinâmica de troca é extremamente importante e rica, né? Quando vocês vão fazendo perguntas, quando vocês vão trazendo histórias e dúvidas, né, a respeito do que deveria ter feito, do que deve fazer naquele momento em que você está num processo de relacionamento difícil, de desgaste emocional, né? Então, é importante. Então, hoje eu queria também falar sobre esse olhar amoroso, né? Então, o olhar amoroso, ele consiste em um olhar o outro, né? Quando a gente tem esse olhar amoroso por outro, a gente está querendo que ele seja aquilo que eu imagino ser o ideal para mim. E quando eu imagino que o outro é o que eu penso, a minha expectativa cresce muito, fica muito alta, né? E a gente acaba se machucando, o tombo sempre é maior. Toda vez que cresce essa expectativa, você pode se machucar profundamente. Mas a melhor forma de curar um coração machucado é ocupando-se de si mesmo, né? Ocupando-se do seu amor próprio. Isso às vezes pode parecer um pouco difícil, porque na vida é melhor olhar para o outro, né, para a dor do outro, para as questões do outro, né, do que olhar para aquilo que eu posso transformar dentro de mim mesmo. Isso é complicado, mas é necessário, extremamente necessário, porque nós, na realidade, não podemos mudar ninguém, né? A gente pensa que tem esse poder, mas a gente não tem, né? E a gente tem que lembrar também uma outra coisa muito importante, que o amor é nosso.
O amor, o outro não tem posse sobre o nosso amor. Ninguém tem posse sobre o seu amor, né? Então, assim, você dá a quem você quer e o retira quando quiser, sem apego, sem posse. Porque senão você diz, meu amor foi embora, ele levou meu amor, e aí você fica mais machucado ainda, né? Uma outra coisa importante é que em quase todas as constelações que eu trabalho e que eu fiz nesses 20 anos, né, de prática sistêmica, é que, sem exceção, eu percebi que dentro dessas relações machucadas, alguma lei foi ferida. Ou seja, alguma lei foi quebrada, não foi preservada ou não foi respeitada, digamos assim, né? E quando eu falo da lei, eu me refiro às ordens do amor. As leis tão conhecidas que já falei em outras lives, né? Então, por favor, eu até peço que vocês se inscrevam lá no YouTube, porque depois eu vou tirar tudo do Instagram, vou deixar tudo lá no meu playlist, e eu lá tenho várias outras lives que falam e aprofundam muito mais nessas dinâmicas do olhar sistêmico, do pensamento sistêmico, tá? E as leis, na realidade, são quais? O pertencimento, a inclusão e o equilíbrio no dar e receber. Isso eu acho que muita gente já sabe, isso já tem sido dito muitas vezes, né? E, na realidade, dentro das nossas relações, quando essas leis são respeitadas, digamos assim, é muito mais fácil lidar com as separações e com as perdas, porque nós temos esse olhar mais amplo para todo o nosso sistema, né? E é muito difícil no momento da dor, né, você olhar para você e levantar a sua autoestima. No momento da dor, a gente está lá embaixo mesmo, está sofrendo, a gente está se punindo, está punindo o outro, né? Porque, em geral, nós ficamos muito machucados, essa que é a verdade, na nossa expectativa. Boa noite, Osíris, que prazer ter você aqui, boa noite, seja bem-vinda. Então, ficamos muito machucados, mas o que nos machuca mesmo é aquela expectativa que nós colocamos sobre a relação, né? E isso é que, na nossa relação ou diante do outro, do que nós esperamos do outro, na realidade, daquilo que também a gente espera receber do outro. Porque quando você coloca essa expectativa, você tem uma visão internalizada daquilo que você espera, né? Mas eu acho que a gente acaba conseguindo sair dessas situações. Temos que ter paciência, temos que esperar, não resta a menor dúvida, mas nós temos que confiar no processo do tempo. E o tempo é nosso melhor remédio para essas situações. Ele vai curando as feridas, vai dando tempo para que a gente possa entender as situações e podendo nos trabalhar também, procurar ajuda. Porque isso, nos momentos mais difíceis de uma perda, porque toda perda é um luto, né? E você tem que se trabalhar, você tem que se olhar. E quando você se olha, você tem a oportunidade de entender a dinâmica oculta que estava atraindo essa relação, digamos assim, né? Então, durante o processo do luto, eu acho que você tem sim que chorar, fazer essa dor, sentir a dor, reclamar, quebrar um copo, xingar, fazer o que você tiver que fazer para liberar essa tensão, né? Esse luto, essa perda, essa imagem de que aquele amor que eu perdi, etc. Dependendo da situação, porque às vezes é você que deixa e o outro é que sente. Por isso é que eu sempre acho que os dois têm que se trabalhar, né? Mas quando passar isso tudo, enxugue as lágrimas, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é uma frase infalível que é o que a gente tem que fazer, porque a vida continua e outros amores vão vir. E a gente não pode se esquecer de que cada relação é uma oportunidade de crescimento,
de aprendizado, né? E nem sempre é o que nós esperamos, mas sempre é o que é certo para nós naquele momento. Porque cada relação, né, é única e ela traz para nós aquilo que nós precisamos olhar, aquilo que nós precisamos observar nessa relação, como uma parceria ou como um espelhamento, né? Eu até já falei numa live passada sobre relacionamento espelho e que vale a pena ir lá no YouTube olhar, porque é muito importante. A única coisa que você não pode fazer é colocar armadura de proteção, porque daí você vai se blindar para outras relações, porque você vai querer comparar e achar que todas as pessoas são iguais e elas não são. E cada relacionamento que vem, ele vem para te mostrar um aspecto seu, para mostrar um aspecto da sua personalidade que você precisa trabalhar, ou um aspecto da sua dinâmica familiar, né? Então lembre-se de que cada relação é um novo espelho e traz um novo aprendizado. Isso nós não podemos deixar de perceber e de compreender na nossa alma, né? Eu quero lembrar mais uma vez que eu falei no início que dia 13 nós teremos um workshop aberto para todas as pessoas, que é a cura dos relacionamentos, por isso que eu já trouxe hoje esse amor ferido para que vocês pudessem já começar a esquentar esse workshop, que nós faremos uma dinâmica com todas as pessoas, vamos sortear uma constelação e vamos poder aprofundar as questões das pessoas presentes, nas perguntas, nas suas dificuldades de relacionamento, daquilo que estejam precisando resolver naquele momento. E isso vai ser importante. Então será dia 13, vai lá na minha bio, aí no Instagram, e tem várias indicações, inclusive a lista para o nosso curso que vai começar em janeiro, se Deus quiser, tá? Bom, então, o que eu costumo fazer, o que nós costumamos fazer quando a gente se separa, é nos isentar de culpa, né? Praticamente todo mundo faz isso. E quando tem um coração partido, o primeiro impulso é você jogar a culpa no outro, é apontar para o outro, é colocar essa... Eu não tenho culpa, eu não fiz errado, você sempre acha que está certo. Esse é o primeiro movimento que a gente faz, né? Nós vamos falar um pouco mais dessas dinâmicas daqui a pouco, que é bem interessante, né? Então, eu já atendi vários casos em que as mulheres se queixam de que fazem muito para o parceiro e ele praticamente não faz nada. Qual é o que nós estamos infringindo aqui? A lei importantíssima, que é do dar e receber. O que pode acontecer numa relação quando um dá demais e o outro dá de menos? Toda vez que nós damos demais, o outro fica em dívida com a gente, né? Ah, mas ele perdeu o emprego, mas isso... Mas pode ser compensado de outras formas. O dar e receber não é só dinheiro, tá? É todo compartilhar de uma relação. Então, se ele está desempregado, ele pode cuidar da casa, ele pode cuidar das crianças, e você vai ganhar o dinheiro, isso não tem nenhum problema. O que é combinado não sai caro, né? Toda vez que você dá demais, o outro vai ficar em dívida com você. E se ele fica em dívida de você, o que acontece? Daí ele pode ir embora, porque ele não tem como pagar. À medida em que você dá demais, isso aqui não encaixa mais. E aí você vai ficar mais machucada nessa separação, porque você vai se sentir traída. Ele foi um ingrato, eu dei tanto, fiz tanto por ele, ele não foi honesto, ele não foi isso. Mas quem não foi honesto com quem? Né? Houve entendimento, houve um contrato, houve uma comunicação a respeito disso. Então, isso é uma das coisas mais importantes dentro da relação, né? O que é que eu dou e o que é que você dá, para que possa haver um equilíbrio. Uma outra coisa importante também, que eu sempre vejo, é quando você está muito tempo sozinho e quer alguém ao seu lado.
E aí é uma carência afetiva. E essa carência, gente, é tão perigosa que é uma outra coisa importante de você olhar no seu campo sistêmico, né? Porque o que acontece quando você está carente? Você não tem tempo para observar a dinâmica da relação, não observar o outro, não ter essa feeling, né? Essa intuição a respeito dessa relação. Por quê? Você pode estar com uma falta internalizada que vem de outro tempo, vem de outra área, e você pode estar projetando sobre alguém, né? Sobre o seu parceiro, alguém do seu passado. Um amor perdido, um parceiro. E o parceiro não é pai nem mãe. Nós não podemos fazer essa comparação ou projetar sobre ele esse peso, né? O parceiro é o amante, o parceiro é o companheiro, alguém com que você quer ter filhos, alguém com que você quer compartilhar a vida, alguém com que você quer caminhar junto, sem fazer peso um ao outro. A carência pode fazer com que você pese o sistema do outro, você fique pendurada no outro, e isso também não é bom, porque isso cansa a relação, né? Então, o compartilhar tem que ser leve, tem que fluir naturalmente. Nós temos que caminhar lado a lado para um objetivo, para um projeto a dois, mas sem fazer peso um para o outro. Isso é extremamente importante, né? Então, essa dificuldade de enxergar o que o outro representa para você e qual é o seu lugar junto a esse parceiro ou essa parceira, é porque tem algo para ser resolvido dentro do teu campo de origem. E quando eu falo campo de origem, eu estou falando de pai e mãe. Eu estou falando do nosso campo ancestral, né? Porque muitas vezes nós carregamos coisas que nós não sabemos, e está sim, muito parecido. É como se nós repetíssemos as situações. Então, aquilo que faltou lá atrás pode ainda estar em buraco dentro de nós, que nós projetamos sobre o outro. Outra coisa importante é se houve uma traição e vocês não sabem o que fazer com a relação. Nem com relação e nem com o próprio coração ferido, né? Já dizia minha avó que o combinado não sai caro. Se há diálogo, se há contrato, se há um acordo, você não vai se sentir traída, porque já houve um contrato. Mas se houve uma traição do acordo, nós precisamos primeiro olhar se estamos atrás de algo que falta para nós, né? E que não é o parceiro que vai nos dar, que vai nos preencher, que vai nos complementar ou que vai nos suprir, né? Então, esse acordo que eu digo é o seguinte: quando nós estamos para nos unir a alguém ou para nos juntar a alguém, o que nós temos que fazer? Um acordo mesmo. É sentar e dizer qual é o nosso projeto, o que nós queremos a dois. Se nós não estivermos satisfeitos com alguma coisa, o que nós vamos combinar de fazer? Vamos sentar e conversar? Vamos ser franco um com o outro? Isso é o combinado, né? E toda relação honesta deve ser assim. Porque não dá para você viver com uma pessoa como se ele fosse um estranho, né? Então, esse combinado é importante para que você saiba que ele não vai suprir aquilo que falta, tá? E você procurar uma constelação, uma cinesiologia, isso seria muito importante que os dois procurassem, né? Uma terapia de família, de casal, para que possa perceber o genograma, né? As histórias que estão atrás. Porque quando nós nos unimos com a família e com todo o esquema. Então, se falta para ele alguma coisa, uma carência, e falta para essa pessoa também, o que vai acontecer? Nós vamos espelhar as carências. E nós vamos querer que um supra a minha carência lá de trás. Então, nós temos que fazer um trabalho de olhar para trás, para não projetar sobre o parceiro esse peso, né? E saber exatamente o que eu posso esperar dele e o que eu não posso.
Para começar, esse parceiro é uma pessoa totalmente diferente de mim. Né? A família dele é diferente da minha, a cultura dele, a criação dele, tudo foi diferente. Por isso que os acordos devem existir, né? Para que você não tenha surpresas, para que você não se machuque num rompimento, né? Ou numa forma do outro falar com você e você achar que ele está te agredindo e às vezes não é nada disso. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de uma parte, tá? Eu estou falando das duas partes, sempre. Porque é sempre 50-50. Não existe só um erro de um, com raríssimas exceções, claro. Mas se eu atrair esse parceiro dessa forma, na realidade, é porque eu aqui precisava olhar para alguma situação dessa. Né? Porque se eu não tiver essa visão sistêmica, eu sempre vou achar que eu sou coitadinha. Eu vou ficar vítima de uma situação que, na realidade, às vezes eu sou até algoz. Eu faço com que o outro crie alguma situação para me punir, ou para me machucar, ou para me ferir, mas porque eu já acostumei a ver isso na minha casa. Então eu fico instigando o outro a fazer isso. E ele possivelmente acaba entrando na pilha, né? A gente não sabe no final quem é a vítima e quem é o perpetrador. E uma boa constelação faz a gente enxergar isso muito claramente e faz com que você volte para o seu lugar, né? Saia dessa posição, né? Porque para cada um pode ter sido uma história diferente, mas nós sempre estamos a serviço do sistema, né? Um do outro também, do sistema familiar um do outro, da relação a dois e do campo. Isso é verdade. Cabe a nós ter discernimento, né, e presença para sentir o que está acontecendo e no que isso pode resultar. Então, uma conversa honesta, de sentar frente a frente e dizer, olha, isso está acontecendo assim, isso me deixa dessa forma e dessa, sem acusar, sem criticar, sem julgar, mas dizer para o parceiro como você se sente e dizer de que forma você pode me ajudar. Você coloca a batata quente na mão dele também. Você não vai carregar sozinho. Então, assim, o compartilhar requer uma solução de ambas as partes. Eu estou falando de coisas que fazem com que a sua relação e o seu coração não fique tão ferido, porque a não cumprimento desses contratos que nós podemos fazer na relação é que resultam no coração ferido, na dor ferida da alma, né? Num coração machucado. E a gente fica sem saber como curar isso, como resolver essas questões, né? E outra coisa também muito importante em que eu vejo e tenho visto nesses 20 anos é quando às vezes até existe amizade e os dois querem sair da relação. Porque encontraram outra pessoa ou porque houve um desgaste natural, ou estão mais amigos do que amantes e estão sem coragem para pedir o divórcio, né? E aqui, como diz o ditado, quando um não quer, dois não briga, né? Então, se é um desejo dos dois, aí a franqueza e a honestidade é carro forte, né? E a amizade é tudo de bom para transformar ambos, né? A relação de ambos. O que pode até transformar esse movimento de separação depois numa amizade bacana, porque pode se tornar o seu melhor amigo, uma pessoa que você saiba que você possa contar. Porque o amor, homem e mulher, pode acabar, mas a amizade, ela pode ter sido muito forte, a ponto de vocês terem ficado mais amigos do que amantes, né? E manter a essência daquilo que uniu vocês, que foi a amizade, é extremamente bacana, importante, né? Honesto dentro do campo da relação. Eu acho que essa palavra honesto, é uma coisa que traz muita força e muito peso dentro da relação.
Porque não é só ser honesto com o outro, o mais importante é você ser honesto com você mesmo, né? Então, assim, se ele não gosta mais de mim e ele já achou outra, ou ela achou outra e não me quer mais, eu tenho que entender que se eu amo, e o amor é renúncia também, gente. Amor não é posse. Posse é paixão. Amor não é posse. Eu tenho que aprender a liberar o outro. Porque se eu amo, eu quero que ele seja feliz em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Porque isso é amor, né? Porque se eu não amo, eu mato. Não, porque tem que ser meu. Isso é posse. Isso é doença. Isso não existe, né? E isso para mim não é saudável, não é honesto. Com a sua alma, com a sua essência, com o seu parceiro, com aquilo que vocês criaram em comum, né? Uma outra coisa também que eu vejo, que é a cura afetiva do coração, envolve um olhar para a estrutura familiar, né? Então eu não estou dizendo que é um movimento fácil, pois em alguns casos existem traumas bem profundos e bem pesados, né? Bloqueios como abusos, envolvimentos durante a infância, né? Que ficam marcados e são muito pesados. E isso também pode contribuir para a exclusão ou inversão da ordem familiar, né? Até na parceria, né? Porque você pode projetar essa raiva do abusador sobre o parceiro. E qualquer coisa que ele faça, você pode projetar sobre ele isso, né? Então, existem situações e situações, né? E isso também pode contribuir para você se excluir dentro da relação. E aí você deixa de estar presente de uma forma feminina, digamos assim, né? Ou você começa a engordar, ou você perde o libido, porque você não quer que o outro te ache atraente, porque você ainda está preso na sua dor infantil. Então, a gente precisa olhar para essa criança. E o que faz uma relação saudável aí? É adultecer dentro da relação a dois. E quando você ainda tem algo na sua criança que ainda está por resolver, a relação fica e pode ficar muito comprometida. Porque sempre há uma projeção de carência, de falta, de dor, de abuso, de tristeza, de ausência, de separação, seja lá de que for. Nós não podemos levar a nossa família de origem ou as questões da nossa infância para a nossa família que nós criamos, né? Porque a família do momento presente é a família de hoje. A família de ontem é a família de origem, que foi, né? Que me deu a vida, que me botou no mundo. Mas, muitas vezes, em lealdade, eu acabo copiando os processos e nem percebo, né? Ou as dores da infância faz com que eu não crie essa essência mais firme, mais competente, mais adulta dentro da relação, né? Com mais responsabilidade. Eu ainda fico me sentindo vítima, ou criança, ou infantilizada, crio a dependência afetiva ou financeira, né? Do meu parceiro ou parceira, e isso mostra que nós ainda temos questões infantis para serem resolvidas. Então, por favor, corram para fazer uma constelação, que é importante colocar ordem dentro desse campo sistêmico para que você possa caminhar e fazer relacionamentos saudáveis, né? O amor começa quando se entende que o outro é um mistério inabordável, digamos assim, insondável, né? Mas que se respeita as diferenças. Nós não sabemos o que se passa na cabeça de ninguém. A pessoa pode estar sorrindo para você e pode estar te xingando por dentro. Pode estar te odiando por dentro e estar sorrindo para você. Então você nunca sabe o que se passa na alma do outro. Seja lá quem for, você não sabe. Nem ninguém sabe o que passa na sua, né? Tudo que nós pensamos sobre o outro são apenas aspectos que a gente imagina que, mas a gente não tem certeza. Então, não podemos conhecer o outro, nem os seus pensamentos, né? É difícil.
Mas nós podemos conhecer determinadas atitudes, né? Mas os pensamentos da pessoa é muito difícil. Há coisas que você pode saber, mas não pode acessar o pensar, né? É isso que eu estou dizendo. Sempre existe uma realidade contida no outro que vai além de você, que vai além daquilo que você acha que é, além das suas expectativas, né? Então, cada um de nós tem uma vida própria, tem uma individualidade, e essa individualidade é que tem que ser respeitada dentro das relações, para que você não se sinta ferido nas relações, para que você não se sinta machucado. Porque toda vez que você invade essa relação, né, que é íntima, nós temos que ter nossos momentos íntimos. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é declarar ao outro, é o mínimo que nós podemos fazer. É declarar e dizer, olha, hoje eu não estou bem, eu me aborreci no trabalho, eu não quero nem falar sobre isso agora, eu vou ficar quieta no meu canto, não tem nada a ver com você. Para que o outro não fique criando imagens e ideias na cabeça dele de outro campo de consciência, que ele já viu, que ele presenciou. A mente da gente é uma loucura, né? É um filme. Você cria enredos, você cria história, você cria finais, você se mata, você se destrói, você sofre muito mais pelo que você fabrica aqui do que às vezes do que você está vivendo, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com essas atitudes que nós temos. O amor é o desejo de manter a eternidade do ser amado dentro de nós. Isso não existe, gente. Desculpe, mas nós vamos nos separar um dia. Ou pela vida ou pela morte. Nós podemos viver junto com uma pessoa anos, digamos assim. Mas em determinado momento essa pessoa pode morrer, ou eu. Então nós vamos nos separar. Então não existe eternidade aqui no campo da terceira dimensão. Pode existir em outras dimensões. E a gente sabe que sim, quando a gente coloca uma constelação, e às vezes nós vemos os nossos avós fazendo as pazes ainda dentro de uma constelação e eles já morreram há muito tempo. Então o que nós estamos trabalhando são campos de consciência. A nossa consciência, ela não se destrói, ela se perpetua. A gente tem um HD externo. A gente não lembra das historinhas, mas elas estão entre nós, né? O ódio, por exemplo, é o maior sinal de impotência do ser humano. Diante daquilo, o que nós não podemos mudar, né? Quando que nós ficamos com ódio do parceiro, né? Que a gente fica com raiva. Ódio e amor, eles caminham juntos. Eles são muito assim. Ou eu amo ou eu odeio. Mas por quê? Porque ele deixa de ser aquilo que eu imaginava. Ele não faz mais aquilo que eu quero que ele faça. Então, ele não é um robô que você liga lá e faz um controle e aperta o botão e ele faz aquilo que você programou, né? Não tem programação. A vida 2 não existe programação. Existe aquilo que eu falei, os contratos que têm que ser feitos, né? Que nós falamos lá atrás a respeito desses contratos que nós fazemos assim que nós nos unimos. Porque o objetivo de uma relação tem que ser contatada, tem que existir em contrato. Qual é o objetivo de nós estarmos juntos, né? A gente não está junto só para transar. Isso não existe. Porque isso pode ser qualquer coisa, amor colorido, mas união, de estabelecer, morar junto, querer construir uma família, é outra coisa, né? Então, assim, de que forma eu também excluo aquilo que eu preciso ver e resolver? Então, eu acabo excluindo certas situações que são minhas, que eu preciso resolver no meu campo familiar. Não adianta eu querer resolver do outro. Eu tenho que resolver a mim. Eu é que tenho que ficar bem. Se o outro vai fazer, se o outro vai ficar, eu não posso me responsabilizar pelo outro.
Você entendeu? Nós estamos juntos durante um tempo. Enquanto unidos, nós podemos ajudar, apoiar um ao outro. Eu posso dizer para ele, vamos fazer uma terapia de casal? Vamos fazer uma constelação para a gente ficar bem e sair bem nessa relação? E acabar bem ou resolver o que está impedindo, né? Esse amor, esse afeto de fluir serenamente, tranquilamente. Isso tudo é negociável, né? Quando a gente tem contrato, quando a gente tem aquilo que eu falei que é acordos, né? Mas a gente pode não querer resolver por medo, porque a gente quer segurar de qualquer jeito. E ninguém segura ninguém de qualquer jeito, né? Por insegurança, por ignorância, né? A respeito daquilo que eu penso, que eu sou. Então, assim, eu não me conheço. Então, eu sou ignorante sobre mim. Ou eu sou ignorante sobre aquela terapia ou sobre aquele programa de trabalho, de solução. A ignorância é quando eu desconheço o método. Aquilo que vai me fazer ser feliz, ser mais inteira. Eu não posso excluir isso da minha vida. Isso também é ignorância. Quando eu deixo de querer conhecer algo que possa me trazer uma solução, né, viável para os dois, né? E daquilo também que eu não vejo que é, né? Eu não percebo, eu sou ignorante com relação ao sistema familiar, por exemplo. A dinâmica oculta da minha família em que eu estou repetindo e eu não vejo. E quando eu coloco a constelação e eu digo, meu Deus, eu estava emaranhada com aquela avó, repetindo o mesmo, ou fazendo o mesmo, ou deixando de ser feliz porque ela não foi, seja lá o que for, né? E a gente não pode, de jeito nenhum, perder esse elan da vida, né? A vida é um caminho sem volta. O amor nos inclui ou nos exclui, né? Ou a gente inclui ou também a gente exclui, né? À medida que eu excluo, também sou excluída, mais cedo ou mais tarde, né? Então, nós podemos observar que a vida 2 é uma arte, né? E nós precisamos aprender a arte. Mas muito mais do que viver a 2 é saber viver com você. Estar bem com você, né? Ora, Zunara, querida de Maceió, que saudade de você e dessa terrinha deliciosa. 1000 beijos. Gente, assim, eu queria que vocês fizessem perguntas a respeito, se tivessem alguma dúvida, alguma coisa, e que fizessem perguntas, né? Porque quando o amor se separa, né? Quando eu não percebo que o amor é meu e que ninguém tem posse sobre o meu amor, aí é que eu danço, porque eu percebo e acho que o outro levou o meu amor. E aí eu posso fazer aquela armadura, aquela blindagem, e aí eu não deixo mais ninguém entrar, eu não permito que o outro entre, que o outro se manifeste. Eu tenho uma amiga que falava isso, eu achava muito engraçado, que ela dizia assim, se eu soubesse dessas coisas, eu tinha casado umas 10 vezes, porque cada um é um aprendizado, é um crescimento, né? Então, é isso. Gente, eu queria convidar vocês, toda segunda-feira às 20 horas, eu faço uma constelação, eu faço uma live sobre o livro das invocações, onde a gente sorteia uma invocação para o grupo presente e também a gente faz uma meditação. E toda quinta-feira nós fazemos uma live sobre o pensamento sistêmico. Então, eu agora queria convidar vocês a fazer uma dinâmica. Vocês estão preparados para fazer uma dinâmica? Então, eu queria que vocês colocassem na frente de vocês uma cadeira, uma almofada, um papel, qualquer coisa assim, e que seja
aquele amor que você perdeu, aquele amor que você se sentiu machucada, aquele amor que você precisa ainda, de alguma forma, olhar para ele, dizer alguma coisa, ou resolver algo, ou ver ainda o que está preso ali, tá? Então, são dois papéis, um para você e outro para esse amor ferido, né? Para uma pessoa mesmo, né? Eu quero que você coloque alguém, tá? Alguém que você acha que te feriu, tá? E o outro, tem 3 papéis, e um outro papel, ou uma outra cadeira, ou uma outra almofada, para o seu amor próprio. Então, do seu lugar, da sua metaposição, você vai olhar para o amor ferido, né? E para a projeção do amor ferido, né? Que o amor é nosso, mas a gente sempre projeta sobre alguém. E para o nosso amor próprio. E aí, desse lugar, eu quero que você perceba qual é a sensação que você tem quando você olha para o seu amor ferido. E qual é a sensação que você tem quando você olha para o seu amor próprio. E esse amor próprio não é o amor que você dá para outra pessoa, é o amor que é seu, tá? É o seu amor próprio. E aí, saia dessa metaposição e vá até o lugar do amor ferido. Sinta em você o que ainda restou ainda. O que ainda está machucado dentro de você. Qual foi o aspecto desse movimento que houve, desse amor ferido, que ainda precisa ser curado, que ainda precisa ser olhado, precisa ser ressignificado. Seja bem honesto com você. Vá para esse lugar. Então, para quem está entrando agora, saia da sua metaposição e vá para o lugar do amor ferido. E observa o que ainda está ferido dentro de você. E observa se existe ainda alguma raiva, alguma emoção contra alguém, ou se é contra você mesmo, por alguma atitude que você fez, por algo que você não fez, que deveria ter feito. Observa isso, isso é muito importante para você perceber o que ainda machuca a sua alma, né? É assim que a gente faz a cura, é no sentir, é olhar a ferida, é limpar a ferida, é perceber o quanto que ainda dói, é não fingir que não está acontecendo nada não, porque isso só faz a dor criar uma ferida ainda maior e às vezes vai para o físico. E é isso que a gente precisa evitar nos nossos amores feridos. Agora, saia do amor ferido e vai até o seu amor próprio. E agora observa a diferença de campo. Como você se sente no seu amor próprio agora? E do seu amor próprio, veste o seu amor próprio, ele é só seu, não pertence a ninguém. É algo exclusivo, é uma força, é um poder que te empodera, que te fortalece. Desse amor próprio, você vai olhar para o amor ferido. E aí, você pode, se quiser, olhar para o amor ferido e dizer: eu sinto muito. Eu sinto muito ter atraído essa dor para o meu peito. Eu sinto muito ter te machucado. Porque esse amor ferido faz parte de você. Ele está dentro de você. Não está dentro do outro. Foi você que se permitiu. Foi você que atraiu. Foi você que se machucou. A cura é nossa.
e olha para o seu amor próprio e diz: eu também sinto muito não ter te fortalecido, não ter olhado para você como deveria, não ter assumido você. Porque isso me empodera, isso faz com que eu coloque limites, faz com que eu diga não na hora certa, faz com que eu me sinta protegida e amparada por algo que existe dentro de mim. É tão importante esse momento que você percebe que existe uma força maior dentro de você, que te empodera. E aí, se você quiser, volte para sua meta posição e olhe para o amor ferido e para o seu amor próprio. E se você quiser, abrace os dois, que eu acho que é muito importante, porque quem tem que dar amor para o seu amor ferido é você. Não espere isso de ninguém. Não coloque esse peso nessa mochila nas costas de ninguém. Assuma a propriedade dos seus amores, daquilo que você atrai. Assuma a responsabilidade por tudo que você passou, por tudo que aconteceu na sua vida. E assim você fica isenta de culpar ou de ser culpada, de excluir ou de se excluir ou de se sentir excluída. Porque está tudo certo. Tudo aconteceu para que eu aprendesse, para que eu entendesse. Observa como você se sente agora. E se você sente vontade de ir lá no seu amor próprio outra vez, se fortalecer e do seu amor próprio abraçar o seu amor ferido, fique à vontade. Esse é um movimento muito importante. É um movimento de cura. E não adianta nós fugirmos disso, porque somos nós que temos o potencial da cura dentro de nós. Alguém quer compartilhar o que aconteceu aí, o que sentiu, quais foram as dificuldades? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós ainda temos aqui, acho que uns 15 minutinhos. Então, fiquem bem à vontade que eu estou aqui. Como é que foi para vocês fazerem essa dinâmica? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nossa, quanta gente querida aqui, que eu não vejo há muito tempo. Então, bem, me desmontou quando abracei o amor ferido. É isso aí. Com certeza, porque você viu a força do quanto que você precisava lamber suas feridas e curar a si próprio. Depois ficou leve. Isso mesmo, que maravilha. Gente, a gente pode fazer isso sempre. Essas dinâmicas são muito fortes, são muito pontuais, né? Lá no YouTube eu tenho várias lives com várias dinâmicas. Vai lá, se inscreve, que depois vai sair tudo do Instagram. Então é importante que vocês façam esse trabalho com vocês. Adoro seus coraçõezinhos, adoro. Isso é sinal que vocês gostaram. Eu fico muito feliz porque a minha proposta é ajudar vocês. Quero lembrar vocês que dia 13 vai lá na minha bio e se inscrevam lá que a gente vai fazer um trabalho de relacionamentos, tá? Tá aberto para qualquer pessoa. Vai ser no dia 13 de 15 às 18. A gente vai sortear uma constelação e vai fazer dinâmica com todo mundo. Oi, Beatriz, vai entrando. Então, chegou no final, mas tudo bem. Depois você pode assistir e fazer a dinâmica, porque é muito importante a gente curar esse amor ferido, né? Ai, saudade de você também. A gente tá sempre junto na telinha, né? Fazendo coisas. E o objetivo de todo professor é ajudar aos alunos. Então,
Eu tenho também um treinamento que se chama Curar o Curador, porque nesses 20 anos de constelação, eu sou pioneira nas constelações, eu percebi a dificuldade de muitos consteladores quando não se trabalham, de fazer um bom trabalho, né? Ai, que bom, você vai estar em congresso, que ótimo. Nós vamos ter o congresso da Associação Brasileira de Consteladores em dezembro. E é importante que vocês entrem lá na ABC Sistemas, abcsistemas.org, para que vocês possam fazer a inscrição de vocês e participar das mesas redondas e assistir os palestrantes, que serão muitos e muito bons, vão ter palestrantes internacionais também, e que vai falar sobre todo esse processo do pensamento sistêmico. Quem está nessa vibe vai gostar muito. E a gente tem que se unir, né, para que a gente possa fazer um bom trabalho. E por isso que eu acho que Curar o Curador, que é o projeto que eu tenho das lives de quinta-feira, fazer as dinâmicas, né? Para que todos possam se trabalhar, tá bom? Vamos ver, Osíris. Amor que feri e fui ferida. Meu amor próprio sentiu-se fortalecido. Gratidão. Que ótimo. Isso é muito importante, né? Você saber que esse movimento pode se liberar, que você mesmo pode se libertar, soltar essas correntes que nos amarram, que nos deixam com fios energéticos ligados aos amores, porque os amores são coisas muito importantes, né? Que ficam no campo energético da gente. E a gente precisa liberar, tanto se liberar como liberar o outro, né? Então, gente, foi um prazer grande estar aqui com vocês. Segunda-feira nós temos live do livro das invocações para transformar a sua vida, quando nós vamos sortear uma invocação e depois fazemos uma meditação. E quinta-feira que vem eu tenho uma convidada muito querida, que é a Cecília. Eu vou soltar o folder e nós vamos preparar um bate-papo bem legal, porque ela também é cinesiologista, nós somos amigas há 30 anos e ela sempre fez trabalhos de cinesiologia, estudamos juntas e também fez constelação, então nós vamos falar um pouco dessa dobradinha, né? E do quanto que esse trabalho é educacional para nós, para a nossa vida, quanto que nos educa, quanto que nos coloca numa ação produtiva, numa ação de competência na nossa vida, nos fortalece, né? Nos traz a responsabilidade de tomar a vida nas suas mãos, as rédeas da vida, né? Para que a gente não fique nessa codependência ou nessa infantilidade diante das nossas relações. Então, eu deixo aqui meu boa noite, meu grande abraço. Não esqueçam de ir lá na bio, não esqueçam de ir lá no YouTube. No YouTube eu sou Selene Taumaturgo e aqui Taumaturgo Selene, tá bom? Grande beijo. Dia 13, hein, gente? Vamos entrar e vamos fazer a inscrição para trabalhar as nossas relações, tá bom? Eu espero vocês. Oi, Marcinha. Beijo. E até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite, Madalena. Boa noite a todos. Um grande abraço.